ou não, mas consta no programa do retiro. Então, cabe muito bem nesse assunto. Deixa eu fazer a pergunta, não para responder, mas para pelo menos pensar. O que é a coisa mais importante no mundo? Olha, se a gente quer falar em termos físicos, número 1 é oxigênio. Olha, sem oxigênio, todos nós somos mortos em questão de minutos. Depois disto, água. Você pode viver com oxigênio, sem água, talvez uns 2, 3 dias. Se você mora no Rio de Janeiro, talvez uns 45 minutos sem água. Também, depois da água, oxigênio, água, comida. Porque a gente pode viver, alguns mais, alguns menos, sem comer por talvez uma questão de semanas. Mas olha, a gente não está tratando hoje à noite de, vamos dizer, a parte física. Mas na vida, o que realmente é importante? Hoje de manhã eu fiquei pensando, questionando com mim mesmo. Eu decidi fazer um Google Search e achei um site. Um grupo de pessoas fez uma pesquisa entre refugiados do República Central da África. Pessoas estão fugindo agora mesmo por causa dos conflitos entre muçulmanos que estão atacando as aldeias cristãs, um país de maioria cristã, mas os muçulmanos estão atacando essas milícias muçulmanas. Muita gente está sendo forçada a sair de casa, saindo muitas vezes durante a noite, um ataque surge, eles têm que fugir, levando somente as coisas que eles podem pegar e levar. Então foi feita uma pesquisa dessas pessoas, o que eles achavam importante, o que eles trouxeram do outro país. Uma pessoa levantou um par de sandálias, tipo havaianas, porque uma senhora velha, ela falou, sem esses eu não teria chegado. Outra pessoa mostrou a carteira nacional, falou, sem essa carteira não poderia receber sustento do governo do outro país, porque tem que provar que sou refugiado. Uma senhora foi carregada pelo marido e seu filho, 38 anos, mas não tinha meios de andar, foi levado e a única coisa que ele levou na sua mão era a sua Bíblia. Ela falou, é a guia da minha vida. Olha, você escapando com quase nada, sem dúvida você mudaria a sua opinião sobre o que importa. Um menino foi perguntado e ele falou, nós escapamos com nada. Mas ele falou, felizmente escapei com meus parentes. E foi mostrada uma foto dele junto com todos os seus familiares. E sem dúvida a gente pode concordar com ele. Mas em Marcos capítulo 12, nós temos uma pergunta feita ao Senhor Jesus Cristo sobre o mandamento mais importante. Olha, os judeus, sem dúvida, usaram essa pergunta em vários momentos, porque é interessante. Esse trecho que nós lemos aqui, versículo 30, por exemplo, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, ou começando no versículo 29, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Na verdade, este é uma citação do livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Fala exatamente isso. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, etc, etc. Esse trecho está citado 4 vezes no Novo Testamento, todos nos Evangelhos. Interessante, porque a primeira vez a história é meio diferente. Temos o Senhor Jesus Cristo pregando e vem um senhor, doutor da lei, que quer provar o Senhor Jesus de uma forma hostil. E Jesus deu essa resposta, exatamente como está dado aqui. Mas a pessoa com quem ele fala é diferente. Em Marcos capítulo 12, nós temos aqui um senhor que ao ouvir Jesus falar,
respondeu de uma forma bem positiva e bem amigável. Inclusive, ele repete o versículo, em versículo 31, ele fala: amarás o teu próximo como ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este. Versículo 32 quer dizer: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus e não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Em Lucas capítulo 10, nós temos mais uma vez em que este versículo está citado, mas esta vez não é Jesus que fala. Jesus está pregando, veio também um doutor da lei que quis experimentar, provar, atacar Jesus, e ele faz a pergunta: qual é o mandamento mais importante? E Jesus fala a ele o que diz a lei. E o doutor da lei cita este mesmo trecho. O que estou dizendo? Aparentemente, na época de Jesus, esta era uma daquelas perguntas que fazia as conversas entre eruditos. Era uma pergunta comum para ser feito, especialmente para alguém que era considerado conhecedor da lei, um mestre da lei. Mas hoje a nós não é o contexto do versículo que eu quero examinar. Eu quero fazer a pergunta para você. Porque na verdade nós chegamos à divisão das águas neste versículo. Ou Deus importa, ou Deus, a gente vive por Deus, ou vivemos por nós mesmos. Ou nós servimos a Deus, ou servimos por interesses próprios. Ou nós consideramos o Senhor e o amor de Deus a coisa principal da vida, ou nós somos idólatras. Estamos colocando outra coisa diante de Deus. Eu pensei em trazer comigo hoje à noite um dos enfeites que o pastor Roberto tem na sua casa, mas no final eu falei: não é necessário, porque qualquer coisa serve, né? Olha o meu ídolo aqui. Trouxe este ídolo para o culto. Bonito meu ídolo, né? Tem momentos talvez que todo mundo gostaria de ver meu ídolo, ou experimentar. Mas vamos considerar só como um artifício, uma coisa bonita, legal. Você fala: pastor Will, você é meio esquisito. Eu sabia, mas agora é provado, né? Vem comigo. Vamos imaginar chegando, ajoelhando-se diante desse garrafa de água, se prostrando diante, orando. Você fala: ninguém faria uma coisa tão boba. Vamos imaginar substituindo uma imagem, a Virgem Maria, Buda, ou outra coisa, talvez um ídolo hindu com braços em vários lugares e pernas além do número normal. Faz diferença? Você fala: não faz diferença, porque tudo é idolatria. Adorar algo que não é Deus é idolatria. Boa resposta, você respondeu muito bem. Parabéns. Irmãos, esta é a nossa pergunta hoje à noite. Você é idólatra? Você concorda com Jesus? Mas vamos pensar mais uma vez no versículo aqui. Olha, Jesus falou com esse senhor quando ele deu a resposta, em Marcos capítulo 12. Quando Jesus respondeu, aquele escriba da lei falou: muito bem, mestre. E ele concordou com Jesus. Versículo 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. O que Jesus queria dizer? Não é longe do reino de Deus. Olha, se você não é longe do reino de Deus, você ainda não está dentro, ainda está fora.
mas de alguma forma você está aproximando o reino de Deus. Jesus quis dizer para esse escriba da lei: você está no caminho certo. Continue. Faço a mesma pergunta para você agora, neste assunto. Você concorda com Jesus aqui? Que há um só Deus e que amar este único Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Será que você hoje à noite não é longe do reino de Deus? Ou está dentro? Irmãos, hoje à noite devemos pensar neste grande desafio. Está colocado aqui na parede. Amas-me de todo o coração. Mas antes de responder, pense bem também sobre a pergunta de novo. Quem ama Jesus de todo o coração, de todo a sua vontade, mente e alma, e com toda a sua força? E quem aqui pode dizer que ama seu próximo igual a si mesmo? De repente a coisa muda. Fato é, ninguém. Não há ninguém aqui que pode dizer: olha, eu amo Deus de todo o coração, toda parte do meu coração, todo o meu lado emocional, toda parte da paixão que eu tenho está direcionado a Deus. Com cada fibra da minha força, cada elemento do meu corpo, eu estou amando a Jesus e Deus. Não, o fato é, não fazemos. E seu próximo, você ama como você mesmo? Tem uma maneira de verificar se isso é verdade ou não. Abre carteira, tire tudo que está dentro e passe para ele. Pode começar comigo. Não, olha, o fato é, Jesus colocou diante desses senhores, ele falou: vamos acordar todo mundo. Ei, obrigado. Isso, ajuda. Isso. Se você dormir, eu quero dormir também, ok? Fato é, Deus, Jesus Cristo, colocou diante desses homens um feito impossível. Por quê? Porque ninguém é salvo pelas obras. Você não é salvo porque você faz qualquer coisa. Jesus Cristo colocou diante dos seres humanos o alvo impossível, perfeição. Seja perfeito, você vai ser salvo. Amém, pastor Natan? Pare de pecar. Não faça mais nada errado. Inclusive tem que voltar atrás e corrigir alguns erros que já foram feitos no passado. E você será salvo. Amém. E todos nós iremos para o inferno. Porque não tem como. Este alvo que Jesus está colocando diante de nós é para mostrar a impossibilidade do ser humano salvar si mesmo. Por isso é necessário a morte de Cristo na cruz de Calvário. Nós não podemos fazer. Não podemos, mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo está nos mostrando a necessidade. Irmãos, a divisão das águas. Sabe o que é a divisão das águas? Olha, a caminho da minha casa para onde? Não lembro agora, mas em algum lugar eu vi a placa. Divisão das águas. A água que cai do céu, caindo nas montanhas, pode cair em toda aquela serra igualmente. Mas dependendo do ponto em que caiu, a água, por exemplo, que cai neste lado do pico, vai para o mar, vamos dizer, Atlântico. Cai no outro lado, vai para o mar Pacífico.
Então, a divisão das águas é o ponto de divisão. O destino da pessoa ou da água está determinado pelo lugar em que está. Hoje à noite, Jesus Cristo faz a pergunta: amas-me? Qual é o maior mandamento? Amar o Senhor de todo o coração. Sendo impossível, o Senhor Jesus Cristo nos deu uma resposta. Ele nos deu a solução da nossa situação. A sua morte, venha comigo agora. Vamos dar uma olhada em 1 João. Vamos deixar os evangelhos agora. Vamos para o 1 João. Porque é impossível a gente cumprir esta ordem. 1 João. E temos vários versículos que a gente pode ver. Vamos começar em capítulo 4. Versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, que por ele vivamos. Nisto é o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita o seu amor. Aperfeiçoado o seu amor. Você pode ver, ouviu a história toda a sua vida. Deus demonstrou seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Olha, faço pergunta para você hoje à noite. Alguém quer morrer hoje à noite? Não, ninguém quer. Eu não quero morrer. Ouvi falar sobre um menino que foi para a igreja. Primeira vez, eu nunca tinha assistido a igreja batista. E a professora deu uma lição no cultinho e falou: quantos vocês querem chegar nos céus? Levanta a sua mão. E todo mundo levantou a mão, menos Joãozinho, ele visitante, ficou assim. E a professora achou que ele não entendeu. Falou: quem quer ir aos céus? Levanta a sua mão. E todo mundo levantou a mão, menos Joãozinho. E finalmente ela falou: Joãozinho, por que você não levantou a mão? Você não quer ir aos céus ao morrer? Ele falou: sim, professor, mas eu pensei que a senhora ia agora. Ele não queria. Mas irmãos, Deus mandou seu filho, veio aqui com propósito para morrer. O propósito de Jesus ao chegar neste mundo era demonstrar o seu amor para conosco. A Bíblia fala: nós não amamos a Deus, senão Ele já nos amou. Nisto é o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Este amor nos chama. Quando Jesus faz essa pergunta para nós, Ele está fazendo a pergunta com pleno conhecimento que Ele já demonstrou seu amor para conosco. Continue a leitura comigo, vamos ver mais alguma coisa. Jesus fala em versículo 20. Se alguém diz: eu amo a Deus, e aborrece ou odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Durante esse estudo que a gente vai continuar fazendo, você vai perceber de repente que esses mandamentos, esta comunhão que a gente está estudando, está tudo interligado. Deus fala: você tem que me amar. Deus fala: com todo o coração, toda a alma e toda a sua força, e seu próximo como si mesmo. 1 João fala a mesma coisa. Irmãos, você tem uma certa dificuldade. Eu tenho uma certa dificuldade em amar a Deus. Sabe qual é a minha dificuldade? Eu nunca o vi. Imagine um pastor que nunca viu Deus. Eu não posso ser apóstolo.
Não posso ser fundador de uma igreja apostólica, como Renascer e alguns dos outros que agora são apostólicos. Olha, porque eu nunca vi Jesus Cristo. Mas Deus me fala para amá-lo. Como eu vou amá-lo? Porque nunca o vi. Deus me deu uma tarefa de casa. Ele me deu vocês, meus irmãos em Cristo. E Deus fala: ame seu irmão. E assim você vai aprender a amar a Deus. Irmãos, eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador com 15 anos de idade. Naquele momento não era perfeito. Agora eu tenho 60 anos. Olha, quando eu falo eu tenho 60 anos, todo mundo deve fazer assim. Ok? Vamos praticar uma vez. Eu tenho 60 anos. Isso mesmo, obrigado. Difícil acreditar, eu sei. É o cabelo. Mas, mesmo com 60 anos, treinar mais. Irmãos, eu tenho muita coisa para aprender ainda. Eu tenho que aprender a amar a Deus mais. Por isso Deus me deixou aqui, para treinar, amando meus irmãos em Cristo. Deus fala: se você tem ódio para um dos seus irmãos em Cristo, como você pode falar que ama a Deus? Olha, eu tenho um projeto, uma tarefa de casa. Vamos usar o Rubens aqui. Deus me deu o irmão Rubens. Tem que amá-lo. Às vezes é difícil, mas eu vou amá-lo. Treinando, de repente eu estou aprendendo um pouco sobre o amor de Deus para comigo. Porque não sou amável, mas aprendendo a amar o meu irmão Rubens, eu tenho mais conhecimento do amor de Cristo. E tendo mais amor, conhecimento do amor de Cristo para comigo, eu amo Cristo mais. Então eu vou estender o meu amor para outros irmãos que são meio chatos. Incrível, você fala, uma igreja do nosso tamanho tem tantos irmãos chatos. Você tem irmãos chatos na sua igreja também? Tem. É normal, sabe? Eu acho que Deus coloca irmãos chatos na igreja, propositalmente. Por quê? Para nos ensinar a amar a Deus. Irmãos, não é acidente. Que pena, a nossa igreja tem fulano na igreja. Não, espera aí, Deus colocou na igreja pessoas que Ele cabe em cada igreja. Não é acidente. São aí para a gente aprender a amá-los. E muitas vezes esses irmãos chatos são chatos mesmo. Não, eles não estão fingindo. Não, são chatos. Então, a gente aprendendo a amá-los. Amando os chatos como Deus nos amou. Deus nos amou não porque a gente era tão agradável, tão bonito, tão precioso, como a Sofia. A Sofia corre para lá, de um colo para outro, né? Então, tem uma competição entre as meninas. Quem vai carregar Sofia? Semana que vem, coitado dos pais. Vai ser estragado, não vai querer fazer nada. Vai ficar em casa, sentado no chão, chorando. Mãe. Não, mas os irmãos da igreja não são como Sofia. São mais como nós. Difíceis, teimosos, muitas vezes egoístas. E por isso Deus nos deu esses irmãos para aprender a amá-los. Não está escrito aqui que a gente deve amar aqueles que são amáveis? Devemos amar o nosso irmão em Cristo. E, além disso, é um mandamento. Versículo 21 de capítulo 4. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é um crente autêntico? Crente verdadeiro? O crente verdadeiro está destacado pelo amor que ele tem para com os irmãos. Hoje em dia nós temos igrejas feitas de egoístas.
somos consumidores religiosos. Ah, eu não gosto dessa igreja, eu prefiro este, eu gosto da música, a banda deste, gosto da pregação deste, eu prefiro o programa de televisão deste. Então eu vou ficar em casa, vou assistindo televisão, olha, eu vou de vez em quando para ouvir, quando eles têm uma banda visitante, eu vou chegar lá para ouvir uma música especial, e de vez em quando vou visitar este. Pastor, não é verdade? Nós temos turistas espirituais, passeando pelas igrejas. Vou para o Rio de Janeiro Batista, vou para o São Paulo Batista ali, vou para Foz do Iguaçu Batista ali, fazendo turismo espiritual. Não temos essa fidelidade que Deus quer que nós demonstramos. O crente autêntico tem um amor para com a sua igreja, uma lealdade para a sua igreja local, está leal para seu pastor, a liderança da sua igreja, é fiel para os cultos, vem na escola bíblica dominical, aparece para os cultos à noite, zela para o culto de oração, porque ele ama os irmãos em Cristo. Este é um dos sinais do crente autêntico. Olha capítulo 5, versículo 21, o último versículo da epístola de 1 João. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Você é idólatra? Você ama o Senhor de coração? Vamos orar. Abre os olhos. Esqueci uma coisa que eu quis falar. Você vai sair rapidamente. Mas deixa eu falar mais uma coisa que eu esqueci de falar. Uma ilustração. Você fala, pastor, mas eu não estou sentindo amor para com meu irmão. Tá bom. Acontece. Você fala, pastor, você mandou que a gente tem que amar o Rubens. Não estou sentindo nada. E tem outros aqui que sinto ainda menos. Olha, lembra a história do filho pródigo? Aquela história daquele jovem que desprezou o amor dos pais. Ele pediu toda a sua herança, foi para esse lugar distante, gastou tudo que ele tinha e ficou com fome, sofrendo. Um dia ele falou, eu amo meu pai. Foi isso que ele falou? Ele falou, eu sou idiota. Na casa dos meus pais, até os servos têm pão de sobra. E eu estou aqui comendo com os porcos. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Irmãos, amor é um sentimento. Difícil mandar um sentimento. Tem que me amar. Nós trabalhamos em obediência. Nós fazemos o que Deus quer. E o filho pródigo fez o quê? Levantou, foi para a casa dos pais. E o que aconteceu quando ele chegou? O pai veio correndo para abraçar, beijar. Quem demonstrou amor neste caso? Foi o pai. Mas o filho se colocou no lugar para aproveitar o amor do pai. Você fala, pastor, eu não estou sentindo muito amor para com Deus. Tudo bem. Obedece a Deus. Coloque a sua vida numa posição em que você pode aproveitar do amor do pai. E sabe o que aconteceu? A Bíblia não fala isso, eu estou especulando. Mas explique para mim o que você acha o filho sentiu ao chegar em casa. Ele sentiu amor. Não é? Será que ele era ainda bravo com seu pai? Julgando seu pai? Não, eu acho que de repente ele ficou totalmente consumido pelo que aconteceu. Ele mudou.
fez uma ação de obediência. Em nossas vidas, nós chegamos em vários momentos em que nós reconhecemos a situação em que nós somos. Longe de Deus, afastado de Deus, frio de coração. Mude. Arrependimento significa mudança de mente com resultado de mudança de vida. Você muda de ideia sobre esse pecado e seu caminho e vire a Deus. Ao mudar a sua direção, alguma coisa acontece. Você sente amor. Você pode fazer isso com outras pessoas. Você fala, tem um irmão da nossa igreja muito chato. Ok? Além de você, quer dizer. Certo? Como você vai amá-lo? Começa servindo. Quando era co-pastor nos Estados Unidos, eu tinha várias classes na escola bíblica dominical sobre o meu direção. Mas durante um certo tempo eu tinha que assumir uma classe específica. Eram rapazes de 12, 13 anos que moravam numa certa área geográfica. Não tinha professor, então eu assumi a classe por um tempo. Eu não tenho problema com adolescentes normalmente. Eu posso dar aula, posso ensinar, e normalmente, com vocês hoje à noite, eu não tenho dificuldade mantendo o interesse e a atenção das pessoas. Mas um certo domingo, chegou um menino de 12, 13 anos na classe, e ele, olha, era uma sala mais ou menos do tamanho dessa área aqui, não era muito grande, tinha uns 10, 12 rapazes naquela sala, e ele não prestava nenhuma atenção para mim. Olha, eu estava gritando, pulando, contando piadas, ficando de cabeça para baixo, e ele blá 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 blá. Eu cheguei no rosto dele. Não adiantava nada. Quando ele saiu, eu falei, eu espero que esse visitante nunca volte mais. Bom pastor, né? Que amor, que carinho. Não, ele era horrível. O nome dele era Keith. Espero que esse menino nunca mais volte. Eu não tenho meios de controlar um rapaz assim. Mas aquela semana eu descobri que Keith morava com a sua avó, porque a sua mãe o abandonou. E tinha falado, eu não quero ver você mais, não gosto de você, não amo você. Faça como quiser com a sua vida. Um rapaz de 12, 13 anos. E de repente eu falei, talvez tenha uma certa razão pelo qual o Keith tem uns problemas. E comecei a orar por Keith. Levantando cedo de manhã, chamando o seu nome diante de Deus, orando em favor de Keith. Cheguei a chorar, Deus quebrou meu coração, chorando, rogando a Deus pela vida de Keith. Domingo seguinte, Keith apareceu de novo. Nunca mais deu problema. Inclusive, de toda aquela turma, o Keith virou meu melhor amigo. Ele sempre queria parar, conversar comigo, discutir coisas que aconteceram. Quando ele mudou para outra cidade, quando visitou a sua avó, sempre parou na igreja para me visitar. O que aconteceu? Eu fiz uma mudança de atitude e ações. E Deus mudou meu coração. E mudou outra pessoa também. Agora pode fechar os olhos. Cabeças encurvadas, olhos fechados. Está perto do reino de Deus? Está longe do reino de Deus? Tem Jesus como seu Salvador? Com cabeças encurvadas, olhos fechados, ninguém olhando, ninguém querendo ver. Hoje à noite eu gostaria de fazer uma pergunta. Se morresse hoje à noite, você iria aos céus? Houve um momento, um tempo em que você reconheceu que era pecador, longe de Deus, e você de coração recebeu Jesus como seu Salvador. E você tem uma convicção hoje à noite que você é salvo. Não estou dizendo que você é perfeito, não estou dizendo que você nunca faz nada errado,
Estou dizendo que houve um momento em que você colocou a sua confiança em Cristo como Salvador e você tem uma convicção hoje à noite que você é salvo. Com cabeças encurvadas, olhos fechados, somente os pastores olhando. Você fala, pastor, eu tenho essa convicção de salvação. Levanta a sua mão. Somente se você tem essa convicção de salvação. Não faça isso se não tiver. Obrigado, obrigado. Pode abaixar as mãos. Obrigado. Várias mãos levantadas e várias não levantadas. Eu fico contente que você, na sua honestidade, mantinha a sua mão para baixo. Olha, como nós falamos hoje à noite, a divisão das águas é Jesus Cristo. A sua morte na cruz é que faz a salvação possível para nós. É impossível você salvar a si mesmo. Talvez hoje à noite alguém está onde eu estava há 45 anos, um batista pagão, precisando de Jesus. Eu convido você hoje à noite, que nunca receberam Jesus como Salvador, para receber Jesus. Faça essa oração comigo, silenciosamente. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador. Eu quero ser salvo. Eu quero perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, sei que o Senhor morreu por mim, foi sepultado e ressuscitou. Hoje à noite, eu rogo, como está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salve-me, Jesus, faz de mim um verdadeiro cristão. Se você hoje à noite clama a Jesus, pedindo a salvação, a Bíblia fala, será salvo. E hoje à noite, Deus quer que você seja salvo dos seus pecados e que você possa começar a amar a Deus de todo o coração. Com cabeças encurvadas, olhos fechados, não vamos se envergonhar, não vamos chegar e torcer o braço ou deixar qualquer coisa, fazer qualquer coisa para envergonhar. Mas talvez hoje à noite alguém fale, pastor, hoje à noite eu quero Jesus. Eu não tinha meios de levantar a minha mão antes porque não tinha convicção, mas pastor, hoje à noite eu quero que você saiba que eu desejo ter Jesus. Eu quero que Ele seja meu Salvador. Eu quero entrar nos céus com Ele. Com cabeça encurvada, olhos fechados. Tem alguém que fala, pastor, esse é o meu desejo hoje à noite. Ore por mim. Levanta a sua mão, depois pode abaixar. Alguém, pastor, ore por mim. Eu não tenho a salvação, mas eu quero Jesus. Alguém assim? Queremos orar. Não vamos envergonhar, mas queremos orar por você. Nosso Deus, hoje à noite, rogamos em nome de Jesus pela salvação de todos que estão aqui conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém.